E aí, beleza? Eu sou Edson Mauro, diretamente dos estúdios da Faculdade Pinheiro Guimarães. Está no ar o canal Os Caras do Rádio. E aqui ao lado do Felipe Cardoso, do Jorge Eduardo, do Cláudio Perrot. E a produção e direção do Emerson Rocha. E também ao lado dos alunos de jornalismo esportivo da Faculdade Pinheiro Guimarães, o Carlos, a Jaqueline e o Leonardo. E hoje o nosso convidado especial aqui dos Caras do Rádio é um juiz de futebol, né? Que tem muita coisa para contar e vai responder a perguntas que até hoje certamente ele não respondeu na vida. É o Péricles Bassols, ele que hoje está ligado à Federação Pernambucana de Futebol, mas é carioca, é juiz originalmente aqui do Rio de Janeiro, mas hoje está ligado à Federação Pernambucana de Futebol. Bassols, diz uma coisa, o Rio de Janeiro está tão ruim que você se mudou para Pernambuco, é isso? Não, na verdade foi uma escolha pessoal, em virtude de um momento no futebol, da minha saída ou da possível saída no quadro da FIFA, porque quando eu fui para Pernambuco eu ainda era árbitro FIFA, de um contexto de relacionamento que já não estava tão bom e não estava sendo produtivo nem para mim, nem para a comissão de arbitragem do Rio, e a decisão foi praticamente em conjunto. Mas é melhor lá ou aqui? O que é que você está achando? Eu tenho tido melhor escala e melhores resultados e mais satisfação trabalhando lá. Se o cara não apita no campeonato regional, por exemplo, se você resolve, não quero apitar campeonato regional mais, você é alijado do quadro da CBF ou não? Ou não necessariamente? Não necessariamente, vai ter que se avaliar o motivo disso, né? Normalmente a comissão vai buscar um motivo disso, tanto a comissão nacional como a comissão estadual. Mas você depende, assim, a engrenagem funciona assim, você é indicado para o quadro nacional a partir dos trabalhos e dos resultados que você tem no quadro estadual. Eu imagino que você deva ser muito ruim de bola. Ser é caneleiro, por quê? O cara pra ser árbitro de futebol, ser ruim de bola, Exatamente. Então, essa é uma conclusão que todos chegam, mas assim, ou as pessoas imaginam, né? Eu não, de fato, não era nenhum craque. Mas hoje olhando para trás, se eu tivesse me dedicado um pouquinho mais atleticamente, e até em virtude de um passaporte europeu que eu tenho, que eu sou de cidadania espanhola, minha mãe é espanhola, minha avó é cubana, então eu tenho toda a cidadania e tinha uma entrada boa na Europa. Se eu tivesse me dedicado um pouquinho, eu acho que eu tinha conseguido ser aquele 9 ruim, que faz gol, ou 11 ali. Atleticamente eu tô aí, né, com 42, correndo mais do que jogador. Mas quando você chegou em casa e você falou que ia ser juiz de futebol, o que, então, que a sua mãe espanhola falou? Isso foi um problema, porque... Deus meu! Foi um problema. Ela já não tem mais sotaque, mas foi mais ou menos isso, porque eu tinha acabado de terminar a faculdade de odontologia, e durante a faculdade eu tinha pensado nisso, né, porque eu tinha que dar vazão a essa paixão que eu tinha pelo futebol. E eu já sabia que não dava mais para ser jogador. Então vai ter que ser em outro lugar. E eu tinha um grupo de pelada, que a gente jogava uma pelada no Curupaiti, em Jacarepaguá, todo domingo. E eu me desesperava, o trio de arbitragem lá me deixava doido. Tá vendo? Que são meus amigos hoje, mas me deixava doido. E eu falei, pô, aí tá aí um lugar onde de repente eu posso me encaixar nessa história toda. Eu tinha 18 anos, 18 para 19. Falei, pô, talvez eu possa me encaixar aí. E, assim, coincidentemente, um dos assistentes nessa época trabalhava na Liga de Campos e falou, pô, o Goitacás está precisando de um atacante, você não quer fazer teste não? Eu estava terminando a faculdade de odontologia. Eu falei, cara, se eu for fazer qualquer teste relacionado a futebol agora, eu mato meus pais do coração, porque eu fui estudar numa faculdade particular. E minha mãe, como era professora na UFRJ, ela conseguiu que eu tivesse bolsa nessa faculdade particular de quase 100% em odontologia, que era uma faculdade cara, indo dar aula lá. Então ela também participou da minha formação, da quitação da minha formação. Falei, porra, eu vou falar agora que eu vou ser árbitro de futebol para minha mãe, isso vai dar problema. Meu pai leva na boa, mas minha mãe vai ter um troço. Aí, não vou fazer teste nenhum, não vou. Aí deixei passar um pouco. Aí assim que eu me formei,
passando um ano de formação na odontologia, eu falei, agora eu vou fazer o curso. Aí avisei ele, já estava ganhando meu dinheirinho. Ela levou numa boa a experiência de ser mãe de árbitro, de ser xingada toda quarta, todo domingo, toda quinta, todo sábado. Ih, vou ter lá aquelas coisas. Levou na boa, não. Ela, inclusive, ela hoje nem assiste mais jogo. É mesmo? Ela não assiste Você mais traumatizou jogo. sua mãe. Jogo deixa ela muito nervosa. Ela não é uma pessoa. Mas jogo seu ou qualquer jogo? Não. Jogo Jogo meu. Jogo meu. Jogo que você tá pitando. Jogo que eu tô pitando. Mas hoje em dia, eu lembro que antigamente, garoto, a gente ia pro Maracanã, a minha geração pelo menos era muito reprimida, né? Dentro de casa não podia falar palavrão. A gente ia pro Maracanã e era no Maracanã que a gente fazia a nossa catarse. Quer dizer, a gente via subir o Bregalda, a cabecinha do Bregalda lá do outro lado, já começava. A gente via o Jorge Travassos, Jorge Rabelo então era uma festa, que a gente xingava de Jorge Rabelo, era um negócio impressionante. Mas assim, fazia parte da cerimônia do jogo. Hoje em dia, que a gente tem um Maracanã gourmet, que a gente tem os estádios as arenas gourmets, ainda tem essa história de quando o árbitro põe a cabeça pro lado de fora. Tem. Antigamente você só via um árbitro na hora que ele botava a cabeça para fazer o jogo, né? É verdade. Hoje a Aquele gente entra, túnel, né? hoje a gente entra antes para aquecimento, cara. No aquecimento é uma festa. Aí no aquecimento a galera deita e rola. Agora sábado em Itaquera, na hora que a gente entrou, os dois times estavam aquecendo. Quando eu atravessei pro outro lado, que eu comecei lá do outro lado, foi uma loucura. Mesmo, aí a mamãe em casa sofreu. Ela não tá sabendo, porque aquecimento de árbitro ninguém filma. Né? Hoje no aquecimento. Te deu um hoje no Brasil a gente tem que o árbitro, a função de árbitro é um complemento de renda, não é profissionalizado diferente dos outros de algumas federações. Isso prejudica a qualidade da arbitragem? Ou a dedicação integral, não integral Sem dúvida. Tudo que você não tem que fazer, ou que você não pode fazer integralmente, vai danificar o teu nível de excelência e qualidade na hora da prática dessa atividade. Basta ver que um árbitro treina tecnicamente para um jogo quando ele apita o início do jogo. O resto é treino físico. Então eu treinei para Corinthians e Atlético Goianiense na terça-feira num jogo onde eu fui escalado em Pelotas. Mas o jogo anterior a esse tinha sido 3 rodadas, quer dizer, eu fiquei 3 rodadas da Série A de fora depois de ter feito São Paulo e Curitiba. Por uma questão de sequência de escala, que outros árbitros também têm que ser escalados. Porque eles estão na mesma situação que eu, né? Eles têm que entrar, nós não somos profissionais. Então não temos um salário disso. Nosso salário vem da escala para a qual você é designado. Então você fica realmente na dependência disso para complementar essa renda de uma outra atividade que você faz quando você faz, porque tem vários árbitros que vivem disso. Hoje vivem de arbitragem. Não é bom, não é positivo para a atividade, mas é o que a gente tem por agora. Qual é o seu clube de coração? Que isso? Não pode. Que isso? Eu deixei ele para trás lá 17 anos atrás. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte: árbitro não nasce de chocadeira. Já teve time de botão. Desconfie do árbitro que diz para você que nunca teve time. Ô Bassols, outra coisa, você prefere trio com mulher ou sem mulher na bandeirinha? Sem mulher. Sem mulher? Mas não é por conta da mulher, é por conta da minha esposa em casa. Bom. Não é discriminação. Não é nenhuma discriminação. Eu queria que você Não, mas tecnicamente, como é que é o comportamento? As mulheres são sensacionais na assistência. É mesmo? Erram mesmo na função de árbitro central é muito difícil a gente ver, porque a complexidade física do jogo para elas é complicada. Ela tem que realmente se destacar fisicamente. Tem que apitar futebol feminino. Não é que tem. Se ela conseguir cumprir as exigências físicas que nós cumprimos para entrar num jogo masculino, que faça. Agora, recentemente, eu vi um jogo da Copa da Alemanha, uma árbitra apitando, e ela provavelmente passou nos testes físicos para isso. Qual foi o maior erro que você cometeu na tua carreira? Você pode dizer para nós? Não me lembro muito de erro, eu lembro mais de acerto. Mas a gente reconhece, claro. A gente chega em casa e vê, né? A gente sente na hora que erra por algum motivo ou por outro, você sente que pode ter errado. A gente a gente nem é autorizado muito a falar de erro técnico. Já te disseram que você errou no intervalo? Alguém ligou para você e disse, ó... Daquele negócio do interferência do celular do intervalo. Isso, inclusive, tem sido batido pela Comissão Nacional e é um pedido que eles fazem a todos os árbitros.
que os árbitros, porque é normal hoje, você está com o seu celular dentro do vestiário. Então a orientação hoje é para que a gente desligue o telefone e não toque nele. Porque o mais difícil para a arbitragem é, depois de saber que errou, ainda ter o segundo ou ter uma informação a respeito de algum lance tecnicamente falando, você se manter num nível de atuação concentrado o suficiente para não errar 2 vezes. Claro. A pior ofensa para um árbitro é um xingamento, é uma pedrada, uma cusparada ou tem algo mais grave do que isso? Cusparada e pedrada eu não recebi. Recentemente eu até escapei de uma pedrada na Arena de Chapecó lá. Foi da Copa do Brasil. Que acabou o Índio Kondak jogou em que acabou sobrando para o meu quarto árbitro, né? Provavelmente estava endereçada para mim, mas pegou nele. Cusparada. Eu lembro de num jogo que eu fiz sub-15, um Vasco e Madureira, de expulsar um jogador do Vasco, sub-15 ou sub-17. E ele me agrediu com a mão no olho. Não lembro exatamente o que foi, mas eu tive até... Proposital, mas descolamento mesmo. Não chegou a descolamento, mas eu tive que... Mas deu-lhe vermelho na hora. Eu dei antes, na verdade. Ele me agrediu por causa disso. O Péricles Bassols foi o árbitro que introduziu a arbitragem, quer dizer, foi o árbitro que introduziu. Ele foi o primeiro árbitro aqui do nosso país a utilizar o final do Campeonato Pernambucano. Vem cá, mas tem mesmo esse negócio do cara buzinar no ouvido? Olha, o cara não foi impedimento, não. Tem isso mesmo? No árbitro de vídeo? Teve um lance na final, né? Sim. Conta como é que foi, Péricles. Não, nós tivemos alguns lances. Os 2 lances, as 2 finais lá, tiveram interferência do VAR, Esporte e Salgueiro, era Salgueiro e Esporte, Esporte e Salgueiro no primeiro jogo na ilha e Salgueiro e Esporte depois. As 2 interferências, na verdade, elas foram protocolares. Elas fugiram um pouco do entendimento do público e da imprensa, porque é tudo muito novo e as pessoas não conhecem o protocolo do VAR, né? Que é o Video Assistant Referee. E o que acontece? Quando o árbitro tem dúvida num lance, como foi no primeiro jogo, um lance interpretativo de pênalti ou não pênalti, ele se colocou em dúvida, ele pode me perguntar. Só que, eu constatando que é um lance interpretativo, eu tenho que induzir ele a ir até a área de revisão, que é aquela areazinha onde se revisa o jogo, onde tem a televisão, para que ele veja o lance e chegue às próprias conclusões. Porque como é um lance interpretativo, eu vou estar dando para ele a minha interpretação. Se não for um lance claro, né, os 4 pontos onde a gente entra são em gol e não gol, cartão vermelho aplicado erradamente para o jogador. Exagero. Exatamente, você aplicou o cartão vermelho e era para ser amarelo. Ou então identificação de jogador. Mas aplicou vermelho e era amarelo, não é interpretativo também? Não, algumas vezes não, porque pode ser um lance que para o árbitro foi claramente uma entrada de trava no tornozelo e não tocou no cara. Né? Então tem situações onde você pode intervir dessa maneira. Então os 4 pontos as pessoas desconhecem, desconheciam até hoje. Gol e não gol, cartões, identificação de jogador, gol e não gol e pênalti. Situação de pênalti que o cara, você acha que foi pênalti, impedimento não entra nisso. Impedimento não entra nisso, contanto que não acabe em gol. Se você solta um lance, né? Quando a gente diz solta, é que o assistente não levanta a bandeira. Está numa situação de regra 11 ali, de linha muito fina. E o assistente não levanta a bandeira. Inclusive, com o árbitro de vídeo, ele se recomenda que, na dúvida, ele não levante a bandeira. Para ele soltar. Então, o ataque segue. E ele vai lá e termina em gol. Se depois voltar e identificar o impedimento, é um lance para o árbitro de vídeo. No caso do futebol, parte de quem a iniciativa? Porque no vôlei, por exemplo, é do treinador. Não, no futebol é só da arbitragem. É o próprio árbitro de vídeo e o árbitro que podem estimular o outro a revisar o vídeo. Banco de reserva, treinador, um chato, um Vanderlei no xingu da vida, não pode tomar cartão. Vai tomar cartão amarelo se fizer isso. Sim, mas a ideia inicial era que fosse um desafio igual ao vôlei. Era a ideia primitiva era essa. Mas muito primitiva. Eu acho, na verdade o que eu acho é o seguinte, mas isso é uma opinião minha, que a evolução do VAR vai ser para isso. Qual foi aquele jogo que você, dentro do campo, ficou com medo? Assim, hoje eu não saio vivo daqui.
Internacional de dificuldade, assim... Sair de Camburão? Não. Ou precisar Já saiu de Camburão alguém, não? Não, vamos deixar ele contar essa história. Uma vez Já mergulhou como Arnaldo César Coelho lá atrás, lá da... assim, acompanhando, lá esperando. Não. Resultado amanhã no Jornal dos Esportes. Eu acabei não apitando praia, eu fiz muita pelada no início da carreira, aquelas peladas no subúrbio do Rio. Fiz muito disso, muitos campeonatos no subúrbio e tal. Comunidade. Alguns jogos difíceis. Eu cheguei na, Rio é difícil. mas eu cheguei uma vez Tem umas ligas piores. Eu cheguei uma vez num campo na Vila Cruzeiro, que a gente foi recepcionado, cheguei com meu carrinho lá, eu tinha um palhozinho, cheguei com meu palhozinho lá e pô, tinha um... Tava Bibi perigosa lá de tinha fuzil. Tinha uma segurança em cima das lajes ali. Não, professor, pode ficar tranquilo, chega, apita, ninguém vai nem mexer com o senhor. Mas só voltando à minha pergunta. Ele tá contando. Lá no exterior, lá em Guayaquil, lá em Sucre, lá em Potosí. Assim, o que acontece? A arbitragem sul-americana dos últimos 15 anos é diferente daquela arbitragem sul-americana que a gente ouviu falar dos anos 80. Que o cara comprava juiz, que era muito complicada. Completamente. Eu só tive bons momentos na sul-americana, tanto em jogos... E assim, o jogo que mais me marcou, eu vou falar do lado positivo, porque eu acabei não tendo esse tipo de experiência de sair em situações complicadas, foi o último jogo da fase de grupos da Libertadores, com o Monumental de Nunes lotado, onde o River contra aquele... E na verdade o River estava decidindo se passava para outra fase e acabou sendo campeão da Libertadores. Eu fiz o último jogo do River ganhou de 3-0, esse jogo foi muito bom para mim, foi um jogo que terminou até sem cartão amarelo, um jogo de bola, mas difícil porque o River tinha um estado emocional que dependia de um outro jogo que estava acontecendo no Peru. Eu lembro disso, eu lembro. E um jogo louco que foi 5-4 do América do México contra um time do Peru. E o River acabou fazendo a final contra o próprio América. América não, contra o Tigres. Contra o Tigres. O Tigres e contra um time do Peru. Quando acabou o jogo, todo o time do River, o time boliviano que estava fazendo o jogo, saiu, o time do River ficou parado e a torcida pulsando, esperando o outro jogo acabar, que estava 4-4 e eles fizeram 5-4 e o estádio veio abaixo. Com mulher, como é que funciona o negócio lá dentro? As meninas têm um camarim especial? Tem? Tem um camarim especial. Quando não tem, a gente reveza negócio de, não, você espera, todo mundo vai lá tomar banho. De algum cara dando uma olhadinha, essas coisas assim? Não lembro disso. Não conhece nada disso? Nem você fez isso? Não, pelo amor de Deus, o Bassosa é um cara sério, um Você já dentista. recebeu algum assédio de algum jogador? Assédio? É. Em que sentido? Uma cantada de um Cantada? jogador. Não. Pensa bem. Félix, eu gostaria de saber de você, ali dentro de campo, qual foi o jogador mais chato que você conviveu ali dentro do campo? Jogador chato? Jogador chato. Perturbando, buzinando no teu ouvido. Tem vários, né? Tem vários, e assim, alguns deles ainda atuam, então... eu vou acabar encontrando. Teve algum clássico nacional que você apitou, aí você pensou assim, caraca, esse jogo vai me dar dor de cabeça? Vários. Vários, porque... Algum especial? Nós não somos máquinas, né, então... Ela quer que fale do Vasco e Flamengo de 2011. Ela tá puxando pra isso. Não, eu falei clássico, foi perfeito, clássico aquele pênalti do nacional, Diego não Souza falei não clássico houve. carioca. Aquele pênalti do Diego Souza não houve. Não, assim, tem uns jogos que a gente sabe durante o jogo que não foi bom. Que o desempenho não tá legal, que o Aí dia você não fica é querendo bom. que o jogo acabe logo? Fica. Ó, O Péricles muda de visual toda hora. É por causa da televisão, Péricles? Não, é porque eu sempre quando acaba lá em dezembro, que acaba o campeonato, eu já não faço mais barba, só vou fazer barba. Mas antes do jogo você usa alguma maquiagem, alguma coisa? Não. Não, de tiara, nada de tiara. Bota o gel na cabeça, bota o gel na cabeça e segura. Agora eu tô com gel, né? Você tá com gel. Com esse cabelo desse tamanho não Tá tem com como. grampos aí também. Não, eu boto. Agora, mas não em jogo, agora é gel. Se você Eu acho que eu vou ter que usar daqui a pouco. Vai dar merda. Alguém tira onda com você? Vai dar merda.
Eu acho que daqui a pouco eu vou ter que usar isso aqui pra segurar, porque eu decidi que eu vou acabar apitando no final do ano igual o Bale, de coque. É meu projeto, esse é meu projeto. Pessoal, obrigado pela sua participação aqui. Muito obrigado. Todo mundo aqui curtindo histórias de arbitragem, né? Histórias que certamente você não contou. Tem algumas ainda mais para contar, que a gente vai esperar um outro programa. Obrigado. Os dois. Vai ser um maior prazer. Obrigado. Valeu, Bassol. Obrigado você então. Pessoal, e tem aí as redes sociais, né? Pra gente, né? Pra você, você assinar. Aí embaixo, aí se inscreve no canal. Aí, no dedinho do Jorge Eduardo. Legal. E aí, semana que vem, a gente volta com o canal Os Caras do Rádio. Tchau. Tchau.